Olá, turminha, meus amigos e amigas, estamos chegando aqui no canal para falar do dia agitado no Santos Futebol Clube hoje, que teve invasão ao CT Repelé, cobrança da torcida perante os jogadores. Vamos falar sobre Sampaoli, como é que tá a negociação? Sampaoli, os reforços que ele pediu ao Santos, vocês vão ver aqui que eu vou falar de um. E também vamos falar que Vojvoda ganha força na Vila Belmiro. Antes, se inscreva no canal, ativa o sino, você não perde nenhum conteúdo. Se gostar, dá o like, porque ajuda no engajamento do canal e também dê o hype ao final do vídeo, que é importante. Então vamos falar de Santos, que o dia agitado hoje começou aí. Tem vídeo aqui no canal sobre a invasão das torcidas organizadas do Santos hoje no CT Repelé, né? Teve rojão, teve bomba e foi invadido para cobrar os jogadores, ainda depois daquele vexame, daquela pouca vergonha que aconteceu domingo contra o Vasco. Já era esperado, tá? Já era esperado que a torcida fosse cobrar os jogadores no CT, e aí sobrou para todo mundo, entendeu? O seu Neymar, que foi cobrado por ele ser o craque do time, ele não pode ficar chorando quando sai do gramado, chora no vestiário, né? Se ele tá tão sentido assim, chora no vestiário, não tem que chorar no campo para a imprensa, para o mundo ver ele chorando, abalar ainda mais os jogadores e depois as pessoas ficarem criticando ele, que ele tem que dar exemplo. Ele é o exemplo do time. Chora no vestiário, chora em casa. Não precisa chorar no gramado, né? Para querer passar aquela imagem de que, né, ele é maior que os outros. Então ele foi cobrado porque ele é exemplo, não tá jogando nada, certo? O seu Neymar. E foi cobrado também o Guilherme, que a torcida praticamente perdeu a paciência com o Guilherme. É um jogador que na próxima janela tem que ser vendido, tem que ser negociado. O gol que ele perdeu contra o Vasco lá é um absurdo. Aquilo lá é nem jogador de várzea não perde um gol daquele, né? Um jogador que tem altos e baixos, mas é aquele jogador que não consegue manter uma média de atuação e sobrou para todo mundo, certo? Essa que é a realidade, porque eles não estão honrando a camisa do Santos, eles não estão com comprometimento com o clube. Um time que perde de 6-0 do Vasco está de brincadeira. Nem o meu time que eu tenho aqui não perdemos do Vasco de 6-0. Mas de jeito nenhum perder do Vasco de 6-0. Entendeu? Então, eles estão sendo cobrados. Lógico, daí foi chamada a polícia para apaziguar. Conversaram, não houve ameaças, mas foi cobrado duramente os jogadores do Santos, porque eles têm culpa sim. O presidente é o principal culpado, mas os jogadores também, porque eles são um bando de pipoqueiro dentro de campo, certo? Jogadores medíocres, isso que eles estão sendo. Cabe a eles também ter um desempenho melhor, se esforçar mais. Não é só culpar o presidente ou o coordenador de futebol, culpar o treinador e os jogadores. São eles que jogam, pô. É eles que chutam pro gol lá. O Mike, que falhou no lance, né? Porque não seguiu a jogada. O Kleber Xavier tem culpa daquilo? Não tem. O gol que o Guilherme perdeu, o Kleber Xavier tem culpa? Não tem. Então, quer dizer, não é só culpa do Kleber Xavier. Então, acho que tá na hora realmente de parar de passar pano para esses jogadores de futebol, principalmente os do Santos, que são um bando de jogadores preguiçosos, jogadores sem tesão com a camisa do Santos, certo? E eles foram cobrados. Esperamos uma resposta rápida, que seria o quê? Uma vitória contra o Bahia no final de semana. Difícil. Mas eles têm que dar essa resposta. O Neymar pipocou, tomou cartão de propósito para não jogar. Essa que é a realidade no próximo jogo. Todo mundo sabe que vai ter aniversário do filho dele e ele não quis jogar contra o Bahia lá. Então por isso que ele forçou o cartão. Então tá aí, ó. O Neymar é o exemplo, é o reflexo do que acontece. Entendeu? E o Neymar é outra coisa, ele tem que parar de ser capitão, que ele não tem condições de ser capitão do Santos, ele só reclama com a arbitragem, esquece de jogar futebol, ele só reclama com os jogadores de forma assentosa e deixa os caras ainda mais nervosos. O Neymar não pode ser o capitão, tem que ser um outro jogador mais experiente, beleza? Então o pau quebrou, essa que é a realidade, já era esperado e não tem o que fazer. O momento do Santos é complicado, o torcedor perdeu a paciência, eu vi ali, né, se vocês quiserem ver no vídeo aí, que a gente colocou as imagens, o torcedor fala
que não dá mais para aguentar. Desde 2020 para 21 o Santos está nessa situação, vergonha em cima de vergonha, vexame em cima de vergonha, de vexame, luta para não cair no Paulista, cai depois no Brasileiro, luta para não cair no Brasileiro de novo, e é assim, o Santos vive essa eterna agonia, porque os jogadores do Santos falta também eles jogar mais, entendeu? Falta eles também jogar mais, não é só culpar os outros. Então eles foram cobrados de modo geral, beleza? Paralelo a isso, o Santos, através aí do seu departamento de futebol, né? O presidente também aí, o Alexandre Matos, estão procurando o treinador, que todo mundo sabe que é o Sampaoli, o nome principal. Só que o Sampaoli tá travado na negociação. Por quê? Porque o Sampaoli quer os reforços. Gente, e aí, eu gosto do Sampaoli, já falei, para mim ele é o número 1 aí para ser o treinador do Santos, mas fica complicado, porque o Sampaoli, ele conversou com a diretoria do Santos e pede pelo menos de 3 a 4 reforços, aquilo que a gente já falou. Pelo menos um zagueiro ou dois, dependendo se o Zé Ivaldo não ficar, um volante e um atacante. Cara, o zagueiro que ele pediu para o Santos contratar, gente, os reforços que o São Paulo quer, o Santos não tem uma mínima condição de contratar. Então fica difícil o São Paulo acertar com o Santos dessa forma. Olha aqui, o zagueiro que o São Paulo gostaria de ter no Santos, sabe quem? Trata-se do Nino. Lembra do Nino? Zagueiro, excelente zagueiro, jogou no Fluminense. Ele pertence ao Zenit da Rússia, ele está no Zenit. E o Sampaoli indicou para o Santos a contratação do Nino. Aí, cara, o Sampaoli tá ficando maluco. Aonde é que o Santos vai contratar o Nino? Vocês têm uma ideia? O Nino acabou de pouco tempo ser vendido para o Zenit. Além disso, o Flamengo, na outra janela, já tentou contratar o Nino junto ao Zenit. Se o Flamengo não conseguiu contratar o Nino do Zenit, como é que o Santos vai tirar o Nino do Zenit? Fala para mim. Sabe por quê? O clube russo pede nada mais, nada menos do que 50 milhões de reais para liberar o Nino, cara. Então, quer dizer, é inviável, é impossível. O Nino tem contrato com o Zenit até junho de 2028, quase mais de 3 anos de contrato, entendeu? Então, não tem como você contratar um jogador desse. São 8 milhões de euros por 50 milhões de reais. Cara, então não tem como o São Paulo acertar com o Santos pedindo esse tipo de reforços. Aí a diretoria do Santos já deu uma freada na negociação, porque não tem como. Primeiro que falta menos de 20 dias aí para encerrar a janela, 15 dias. E outra que, se pedir um reforço desse pro Santos, do jeito que o time tá quebrado, não tem como. Você entendeu? Então, esfriou a negociação com o São Paulo aí, ela deu uma travada, porque os reforços que o São Paulo pede, o Santos não vai ter condições de contratar. Você imagina o centroavante que ele vai indicar ao Santos. Se ele já indicou o zagueiro Nino, que é uma fortuna, 8 milhões de euros. Aí ele vai indicar um volante. Quer dizer, não tem condições. Se for depender desses reforços para o São Paulo acertar com o Santos, ele não virá o Santos, certo? Por isso, o Santos já trabalha com a opção do Juan Pablo Vojvoda, certo? Esquentou demais o Vojvoda no Santos. Ele está disposto a ouvir proposta do Santos, o projeto de trabalho do Santos. O salário dele não seria tão diferente assim do São Paulo, tá? Talvez um pouco menos. Seria também aí um contrato de 2, 3 temporadas. E o nosso querido Vojvoda, então, ele está disposto a ouvir a proposta do Santos. E o Santos já meio que viu que com o São Paulo é complicado. O Santos já meio que também busca já essa luz no final do túnel, que é o Vojvoda, certo? É um bom nome também, eu gosto do Vojvoda, acho ele um ótimo treinador. É garantir que vai dar certo no Santos? Cara, hoje é difícil você falar que vai dar certo no Santos qualquer treinador. Inclusive o São Paulo, que a gente acha e tem certeza que tem 80, 90% de chance de dar certo por conhecer o São Paulo, o trabalho, a forma que ele gosta de treinar, de trabalhar com os jogadores, né, a disciplina, etc., tem tudo para dar certo. Mas mesmo assim não é uma certeza. Você imagina o Vojvoda, que nunca trabalhou num clube tão grande que nem o Santos, trabalhou no Fortaleza, que é grande, mas não é igual o Santos. Olha só a pressão que está no Santos.
né? Não treinou um clube desse tamanho. E aí também não conhece muitos jogadores do Santos, né? Conhece do Brasileirão, né? Jogar contra, mas e assim, a diretoria do Santos, não tem uma confiança e uma certeza que o Vojvoda daria certo no Santos, mas que ele é uma boa opção, um bom nome, eu acho que sim. Eu acho que ele pode fazer um bom trabalho. Não sei se a curto prazo de tirar o Santos desse perigo, né? De caso no rebaixamento. Mas eu acho que a longo prazo ele poderia fazer um trabalho no Santos. É um nome, sim, que agrada, é viável, no meu modo de ver, mas que o Santos precisa já adiantar aí as conversas e a proposta, né? Porque se ficar também esperando o Sampaoli só ficar indicando ao Santos jogadores tipo Nino, a gente não vai contar, a gente não vai sair do lugar. Entendeu? Para você ter uma ideia, o Santos vai efetivar para o jogo contra o Bahia o filho do Tite, o Matheus Bate, vai ser o treinador do Santos contra o Bahia. Isso quer dizer o quê? Que hoje é terça-feira ainda, o Santos não tem nem perspectiva de acertar com o São Paulo tão cedo, porque se já disse que o Bate, que é o filho do Tite, o Matheus, vai trabalhar contra o Bahia, vai treinar o time contra o Bahia, então o treinador não vem tão já. Entendeu? Estão falando que já estava quase que acertado? Não, o Santos não tem a certeza com o Sampaoli. As conversas vão se arrastar aí semana fora. Então o Santos precisa trabalhar com os outros nomes, né? O Vojvoda e também o Pellegrino, que é do Lanús, beleza? Eu acho que o Santos precisa realmente, tipo assim, aumentar o leque, partir para umas novas negociações, porque ficar só com o Sampaoli aí, isso vai se arrastar, e se não der certo, o Santos vai ficar sem o Sampaoli, possivelmente sem o Vojvoda, sem o Pellegrini, e aí a gente sabe Deus quem vai vir. Aí vocês sabem, né, gente? Depois que descarta todos os melhores que tem, o Santos é assim, quando encerra, aquele lá não deu certo, a gente encerra a negociação, esse aqui também não deu, esse aqui também não deu, que são os melhores, aí, pelo amor de Deus, é onde a gente tem medo que venha os bagres da vida, os treinadores refugos da vida. Esses aí é os que são os problemas para nós depois. A hora que o Santos não consegue acertar com ninguém, e aí sobra aquelas carinhas que a gente já conhece. Aí, meu irmão, a coisa complica ainda mais, beleza? Se gostar do vídeo, dá like, a gente volta com muito mais de Santos no canal. Curta, compartilhe e também assista aí o nosso outro vídeo sobre as imagens hoje da torcida jovem, sangue jovem cobrando os jogadores. E a gente volta com mais aqui no canal, qualquer novidade. Valeu, eu fui!